Oi, tudo bem? Eu sou o Celso e hoje nós faremos uma ficha de ocultista, de morte no caso, do NEC 0 ao 99. No vídeo eu irei mostrar o processo graduativo da ficha e o que eu vou colocar no NEC 0, no NEC 5 e no NEC 10 e assim por diante, para ajudar as pessoas que não têm muito conhecimento sobre o sistema a fazer as fichas. E até ajudar as pessoas que têm mais conhecimento sobre o sistema, só que querem fazer uma ficha um pouco mais combadas ou algumas habilidades que não têm muito conhecimento, aqui eu vou estar explicando, então isso já ajuda. E que também podem ser utilizadas dentro do sistema, é claro. Não vou utilizar nenhum tipo de homebrew, nem habilidades que não foram, como uma certa piada, devidamente legalizadas. Os livros de regras que eu vou estar utilizando são o suplemento do Sobrevivendo ao Horror, o livro de regras 1.2, que é o livro de regras base, todos os arquivos secretos do 1 ao 3, que foram lançados recentemente, e atualmente só temos até o 3. Eu não sei se futuramente teremos outros. Não, também, por enquanto é isso que temos. Então eu vou utilizar o que temos até agora. Toda vez que eu for utilizar algo adicional de algum livro, que não seja o livro base, eu vou citar de qual livro eu tirei, e então fica mais fácil para quem for fazer a ficha e tiver mais. Para ter mais entendimento mesmo e ficar mais fácil de encontrarem. Caso você vá fazer uma ficha e não consultou ao seu mestre de quais livros de regras você pode tirar as habilidades, eu aconselho que faça a mesma ficha, só que substituindo habilidades que não foram permitidas por habilidades do livro de regras base, porque tem muitas habilidades fortes também dentro do livro de regras base. E também não é só de habilidades fortes que uma ficha vive, então depende muito do que a mesa permite. Fica bem mais simples e bem mais dinâmico, e não é porque uma habilidade é do livro de regras base que não pode ser usada ou até combada com a ficha que eu estou fazendo aqui. Dito isso, após o vídeo, teremos uma live no canal. Se você está vendo esse vídeo muito à frente, talvez já tenha saído, eu recomendo procurar na parte de lives, que vai ser testando essa ficha. Eu vou testar ela contra todas as criaturas de sangue e a gente vai ver na prática o que ela realmente pode fazer. E no vídeo eu vou explicar basicamente como é que vai ser, as regras que eu vou estar utilizando. E eu vou estar categorizando cada criatura de sangue também. No caso, eu vou categorizar só uma criatura, que foi uma das criaturas que eu criei na minha mesa, e eu vou estar utilizando. E eu vou estar utilizando todas as outras criaturas do mundo de Ordem Paranormal que já foram mostradas e tem fichas também. Tanto nos arquivos secretos, no livro de regras e no Sobrevivendo ao Horror. Durante a live eu vou explicar um pouco melhor, então eu não vou querer me aprofundar muito nisso agora. Dito isso, eu tô com o Cris aberto aqui e vamos escolher os atributos iniciais. De primeira, o livro de regras. Caso você esteja fazendo um agente, você começa com um ponto em cada atributo. O Cris ele te facilita nisso, mas no total você deveria ter 5 mais os 4 pontos para distribuir. Então você pode distribuir esses 5 como você quiser, mais os 4 pontos adicionais, como está aqui. Caso você esteja fazendo o sobrevivente, você não ganha 4 pontos iniciais, porque isso é de um agente paranormal. Então você começa com os 5 pontos, mais 3 pontos iniciais adicionais. Eu vou estar pulando essa etapa para que a gente primeiro descubra o que vamos fazer na nossa build, para depois distribuir os atributos. De origem, como eu estou fazendo um ocultista, eu preciso bastante de poderes que envolvem ocultismo. Então eu vou utilizar Ocultista Arrependido. Você começa treinado com ocultismo e religião, e você possui um poder paranormal à sua escolha. Porém, começa o jogo com metade da sanidade. Isso eu vou dar uma explicada um pouco melhor. Como classe ocultista, bom, como podemos ver, os pontos de vidas iniciais de um ocultista são 12, mais o vigor, e a cada novo nível de exposição,
a cada novo Nex. A partir do 5, isso é bem importante, você começa no 5% de Nex, com 12 mais vigor, se você é um agente. E a cada novo Nex, no 10, no 15 e diante, você vai ganhando mais 2 pontos de vida, mais o seu vigor. Então, dependendo do seu vigor, você pode ter mais ou menos vida. Obviamente, outras classes fornecem mais vida do que o ocultista, mas não temos problemas com isso. Pontos iniciais de IPE, ponto de esforço, você começa com 4 mais presença, e a cada novo estágio, você ganha mais 4 mais presença. Como você é ocultista, o ocultista ele tem mais pontos de IPE do que os outros. Isso é aparente. Pontos de sanidade iniciais, você começa com 20, mais 5 pontos de sanidade a cada novo estágio. Perícias treinadas, começa com ocultismo e vontade, mais uma quantidade de perícias à sua escolha, igual a 3 mais intelecto. E aqui temos a evolução de Nex por Nex. A proficiência do ocultista é em armas simples, o que significa que ele não consegue usar armas táticas, como é o caso do combatente. Ele consegue usar armas táticas e proteções leves. O ocultista não tem proficiência em proteções leves nem em armas táticas. Prosseguindo, vamos lá. O nome do nosso ocultista, vamos deixar como cultista de morte. E nome do jogador, eu vou deixar como Celso. Essa parte aqui de baixo não é importante. Caso você não esteja muito familiarizado com o Chris, aqui caso você vá fazer uma missão e o seu mestre precise que você deixe informações na ficha, você coloca aparência, personalidade, histórico e objetivo. Mas como estamos fazendo uma ficha só para ilustrar, não precisamos colocar as informações. Vamos lá. Uma leve explicação sobre como funcionam os atributos. Eu vou ir direto ao ponto para não enrolar nessa parte. O atributo agilidade, ele basicamente resume a sua defesa, que você começa com 10, mais a sua agilidade, mais, caso você esteja usando o equipamento, mais algum outro bônus. Então você começa com 10 mais 1, já que você tem 1 de agilidade, 11. A sua força, ela basicamente soma com os seus atributos. Dependendo do atributo que você for usar, aqui do ladinho tem escrito qual, dependendo da perícia, desculpa, você for usar, aqui do lado tem escrito qual atributo você usa para ela. Como no caso da luta, você rola com força. Então, qualquer teste que eu fizer de luta, eu vou rolar com 1 dado. Tem algumas outras perícias que funcionam com outros atributos, como é o caso de atletismo, que também rola com força. Então, dependendo de qual perícia você queira usar, é bom que você lembre qual o atributo que essa perícia precisa. Prosseguindo, intelecto, você basicamente, como a gente já viu, ele ajuda em alguns testes, também ajuda você a obter mais perícias, ou seja, se você tiver mais intelecto, você vai ter mais perícias treinadas. Como a gente viu ali no começo, você tem 3 perícias mais o seu intelecto para treinar. O vigor, ele é basicamente a sua força, o quanto você resiste, então você tem mais vida se você tiver mais vigor, e você consegue fazer testes baseados em vigor. A sua presença é basicamente o cerne do ocultista, o ponto vital. Você começa com 4 pontos de IPE, mais a sua presença, então você ganha isso de pontos de esforço, 4 mais 1, no caso 5, e você tem testes baseados em presença, como é o caso do ocultismo. Como é o caso da vontade, que você consegue resistir a alguns rituais. O ocultismo ele serve para você invocar os rituais, mas é a vontade que mantém a mente de um ocultista são. Agora que sabemos como os atributos funcionam, vamos direto para nossa evolução. Primeiramente, pegamos a origem cultista arrependido, o que significa que começaremos com metade da nossa sanidade máxima. Então, de 20, cai para 10. Independente da sanidade que você tenha, você coloca metade. Vamos lá? Como é o caso dos 5% de Nex, nós já temos Nex o suficiente para obter os poderes do ocultista. O ocultista, no 5%, ganha o escolhido pelo outro lado.
Eu não vou resumir muito, eu não vou ler, mas eu vou resumir o que isso causa. Caso você queira ler, é só pausar o vídeo ou abrir o Cris. O escolhido pelo outro lado te fornece 3 rituais iniciais. Só o ocultista consegue utilizar esse poder porque é um poder único e exclusivo do ocultista. Então só o ocultista consegue ter o escolhido pelo outro lado. Você começa com 3 rituais, a sua escolha, de qualquer elemento, e você ganha rituais de outros círculos, de círculos maiores, o que são níveis para usar rituais, são círculos no sistema. Então, para conseguir rituais mais fortes mais cedo, o ocultista consegue. Vamos lá. E esses rituais não contam no seu limite de rituais. Caso você não saiba, um ocultista ou não, você tem um limite de quantos rituais você consegue conjurar. No livro de regras, ele deixa um pouco mais confuso, mas se eu lembro bem de cabeça, é o tanto que você tem de intelecto. Então, você tem um de intelecto, você só consegue ter um ritual. Mas esse escolhido pelo outro lado, ele vara essa regra. Então você pode ter os rituais que o escolhido te dá, e você pode ter ainda o seu limite de rituais. Explicado. Agora vamos lá. Primeiro, antes de escolher o poder pelo traço, vamos escolher os rituais. Queremos um poder de conhecimento. Então precisamos de um ritual de conhecimento. Eu já vou explicar por que eu estou pegando um ritual de conhecimento. Eu não vou utilizar muito rituais de conhecimento nessa build, porque eu não os considero fracos, mas para essa build de morte em específico, eles são basicamente inúteis. Então você pode escolher qualquer poder de conhecimento. Eu tenho uma grande preferência com perturbação, graças aos comandos como pare, sentar-se, com fuja, com largue e com venha. Então você consegue controlar a mente do indivíduo se ele for muito fraco em vontade, porque vontade anula esse ritual. Então seria bom utilizar contra inimigos que não têm muita vontade. Pegando esse poder, esse ritual no caso, você vai voltar e ir em adicionar. E aqui temos os poderes paranormais. Como você escolheu a mesma classe que eu, a mesma origem, desculpa, você é um cultista arrependido, então você pode escolher um poder inicial. Sendo qualquer poder, você pode ter, que você atinja, que você cumpra os pré-requisitos dele. Que eu vou já mostrar aqui como exemplo o expansão de conhecimento. Você conecta com o conhecimento do outro lado, rompendo limites de sua compreensão. Você aprende um poder de classe que não pertence à sua classe. Caso o poder possua pré-requisitos, você precisa preenchê-los. O pré-requisito do expansão de conhecimento é conhecimento 1. O que significa que para você ter esse poder aqui, você precisa ter tido outro poder de conhecimento antes, ou você precisa ter um ritual de conhecimento, algo que envolva o conhecimento, entende? Então por isso pegamos a perturbação, para pegar a expansão de conhecimento. Beleza. O que a expansão de conhecimento vai nos fornecer no início da build? O ocultista ele tem um grande problema de não conseguir lidar com os problemas sozinho. Então precisamos que o nosso ocultista tenha várias formas de lutar, e não só dependa somente do ritual. Pelo menos é isso que eu vejo que está deixando um ocultista um pouco mais fraco. Então, com expansão de conhecimento, vamos até a classe do combatente, e vamos pegar a habilidade do combatente, que é o combater com 2 armas. Se estiver empunhando 2 armas, ou pelo menos uma delas for leve, e fizer uma ação de agredir, no caso um ataque, você pode fazer 2 ataques, um com cada arma. Se fizer isso, sofre menos 1d20 em testes de ataque, até o seu próximo turno. Pré-requisito, 3 de agilidade. Treinado em luta ou pontaria. Então teremos que treinar luta e pontaria e ter 3 de agilidade para ter essa habilidade. Vamos lá, os nossos atributos que não distribuímos ainda, nós temos 4 pontos para distribuir. Então, nós vamos distribuir 2 aqui, o que vai totalizar 3. E ainda temos 1 ponto para distribuir. No caso, colocaremos em presença, por enquanto. Muito bem. Com expansão de conhecimento,
nós pegamos o poder paranormal. Nós pegamos o poder do combatente. Combater com 2 armas. Inicialmente. Nós pegamos o ritual perturbação como um dos rituais, e agora podemos escolher mais 2 rituais. Como o nosso ocultista vai ser de morte, eu aconselho poderes de morte. Então, já podemos pegar um cicatrização, no nível mais baixo ele é muito útil, é um ritual que vai recuperar qualquer outro ser, dando a ele mais 1 de vida. E podemos pegar os rituais de primeiro ciclo como consumir manancial, o que eu não aconselho pegar em ciclos mais baixos, porque ele só dá mais 3d6 de vida temporária. Temos o decadência, que dá dano, obviamente ele dá 2d8 de dano, eu não aconselho também. Temos o definhar, que eu aconselho muito, ele é um ritual que debuffa qualquer inimigo, então ele consegue dar uma fraqueza para as criaturas. Espirais da perdição, que é um ritual muito bom também, que você consegue tirar menos 1 dado de ataque de uma criatura ou inimigo, qualquer ser que você utilize esse ritual. Isso é muito bom, porque menos 1 dado de ataque é menos 1 chance de acertar. E vamos lá, o ritual que iremos pegar logo de início, como segundo, será o cicatrização, porque precisamos ter a noção de que podemos, de certa forma, performar como ocultistas. Então, nos níveis mais baixos, o ocultista ele serve bastante para ajudar os outros, mas não é só disso que nós vamos ter aqui na ficha. O nosso segundo poder de primeiro círculo seria algo voltado para deixar nossa ficha um pouco mais forte. Então, como o ocultista ele não tem uma proteção leve, ele não consegue, eu aconselho poderes que ajudam na defesa. Então, a armadura de sangue, ela é bem propícia a isso, que você consegue mais 5 de defesa, e esse bônus é acumulativo. E outro ritual que eu aconselho é o fortalecimento sensorial, que você consegue mais 1 d20 em testes de luta, investigação, percepção e pontaria. Então você consegue ter mais 1 teste de ataque. Caso você use a forma de Incend, que é século 2, os inimigos que vão te atacar terão menos 1 dado. Se você combar com o Espirais da Perdição, o seu inimigo vai ter menos 2 dados, o que possibilita menos 2 acertos. Fica mais difícil de te atingir. Eu, peculiarmente, prefiro ter mais defesa. Então, a armadura de sangue. Vamos lá. Agora, nos níveis mais baixos, nós não temos um elemento específico, porque ainda não temos 50% de Nex. Então, não vai importar ter 3 rituais diferentes. Eu prefiro não utilizar muitos componentes ritualísticos. Porém, caso você queira, você pode pegar um componente ritualístico de cada elemento. Mas, em Nex mais baixos, eu preciso de um ocultista que seja um pouco mais malevolente. Nesse nível aqui, que é o nível Nex 5, você pega componentes ritualísticos. Nos próximos, não iremos precisar de componentes. Então, vamos lá. Adicionar. Nós vamos pegar uma arma para o nosso ocultista. E lembrando que ele não tem proficiência em armas táticas, então pegaremos uma arma simples. O revólver se enquadra nos padrões. Pegaremos 2 revólveres. Inicialmente, você consegue um item de custo 1. E 2 itens, se eu não me engano, um item de custo 1 e quantos itens você quiser de custo 0. Se eu não me engano, eu acho que isso na verdade é do mundano. Mas iremos pegar o revólver. Consultei aqui rapidinho, não vou esconder. Então conseguimos 2 itens de custo 1 e quantos quisermos de custo 0. Então iremos pegar 2 revólveres aqui. Os que iremos pegar de custo 0, obviamente, será munição, balas curtas, e não podemos pegar nenhum tipo de escudo, nem armas táticas. Amarra de elemento, caso
você queira que a build seja forte, nesse Nex, você pega componentes ritualísticos, porque você vai precisar para conjurar os seus rituais, inicialmente. Vamos lá. No caso, eu não vou precisar, mas só para explicar. Se você vai utilizar um ritual de conhecimento, você precisa de um componente de conhecimento. Se você pegar um componente, você pode escolher de qual elemento ele é. Então você pode pegar 3 componentes aí, tendo um de conhecimento, um de morte e um de sangue, se você escolher os mesmos rituais que eu. Como eu estou fazendo uma build diferente, eu não vou lotar o inventário com isso. Vamos lá. Você terá aqui no inventário 2 revólveres, uma munição, o que totaliza 3, e mais 2 componentes, totalizando 5. Vamos lá. Inicialmente, você teria esse nível de força aqui, podendo dar 2 tiros. Caso você não esteja familiarizado com a habilidade Combater com 2 armas, eu irei explicar. Você pode pegar um atributo de outro para colocar no pontaria, porque você não vai inicialmente ter muitas chances de acertar. Então vamos explicar um pouco mais. Agora nós vamos por os atributos. Como você tem 1 de intelecto, você começa com 3 perícias mais o intelecto. As perícias que estão aqui são as perícias que o ocultista dá e as perícias que o cultista arrependido dá. No caso, o cultista arrependido e o ocultista dão um ocultismo, então você tem um ocultismo só. Você não ganha 2 perícias por isso. Você começa com essas 3 e você ganha mais 3 mais o seu intelecto, 4 perícias. Vamos colocar pontaria aqui para utilizar o combater com 2 armas. Vamos colocar fortitude para que você tenha bloqueio. Então 2. Vamos colocar treinados em profissão. Então foi 1, 2 e 3. E vamos colocar mais uma perícia. Aqui você pode puxar a sua build para onde você quiser. Você pode ter tanto medicina, quanto iniciativa ou furtividade, que são perícias que vão te ajudar no combate. Aqui eu deixo a critério da pessoa que estiver escrevendo. O que vai importar para a build mesmo é ter o pontaria e o fortitude. O resto, você decide o que você quer. Então vamos lá. Pontaria, fortitude e profissão. Profissão, se você for treinado nela, você ganha mais um item de categoria 1, o que possibilita inicialmente você ter mais um item aqui no inventário. É bem importante. Vamos lá. Eu vou colocar reflexo para ter mais esquiva. Não é importante que você tenha reflexo, então fica a critério seu. 3, 4. Pronto, temos 4 perícias. Isso fica muito a critério do jogador. O combater com 2 armas é o tipo de habilidade que você perde menos 1 dado quando você vai atacar. Então, como temos 4 dados, caso eu ataque com ele, eu vou atacar com 3 dados. Muito bem. Pela profissão, temos mais um item de categoria 1. Então, podemos escolher esse item. Você está vendo aqui, ó. Nós estamos com 3 de carga, com 2 de carga. Então, estamos com desvantagem. A penalidade de carga, então não podemos iniciar com esses itens. O que eu aconselho fazer? Com o item de categoria 1, você vai, dependendo da patente, quando você inicia com 0, normalmente você recruta. Você vai pegar um item geral chamado mochila tática. O que possibilita, ele é um item de categoria 1 e você ganha menos 2 de espaço. No caso, agora estamos com 1. Ele aumenta mais 2 de espaço, mas é como se você tivesse guardado um item na mochila, a sua escolha, que diminuiu o espaço. Então, continuamos com menos força, botamos em agilidade e ainda temos os itens que queremos. Ainda posso pegar mais um item. Então, não tem problema.
Vamos lá. Agora que nós temos a nossa build feita do Nex 5, iremos para o Nex 10. Vamos lá. No Nex 10, ganharemos mais um ritual para poder colocar, ritual de primeiro ciclo, porque o nosso poder escolhido pelo outro lado, sempre que avança de Nex, você aprende um ritual de qualquer círculo que possa lançar. Então aprendemos mais um ritual de primeiro círculo. Agora no Nex 10, podemos pegar qualquer outro ritual de primeiro círculo à nossa escolha. Eu prefiro, dependendo do que eu for fazer, pegar o fortalecimento sensorial, porque isso vai ajudar bastante. E é no Nex 10 que começamos com as trilhas. Então, vamos aqui e pegaremos a nossa primeira trilha. É aqui que decidimos para onde a nossa build vai caminhar. Eu prefiro uma trilha inicial que vai nos dar uma evolução futura, que é a trilha do o Conduinte, que vai dar ao poder de Nex 10 ampliar ritual. Quando você lança um ritual, você pode gastar mais 2 de PE para aumentar em um passo o alcance desse ritual. O que acontece é, se o ritual ele tem alcance corpo a corpo, ele vai para o alcance curto. Se ele tem alcance curto, vai para médio. Se tem médio, vai para longo. Se tem longo, vai para extremo. Então você consegue aumentar um passo do alcance do ritual. Para o ocultista, isso é muito interessante. Vamos lá? Agora, nós temos fortalecimento sensorial, 2 rituais de sangue, um de morte e um de conhecimento. Beleza? Com esse avanço de Nex, nós subimos para 2 pontos de PE por turno. E a nossa vida sobe, nossa sanidade sobe e nosso ponto de esforço sobe. Isso é bem crucial. Só explicando melhor sobre a defesa. Caso você esteja lutando contra uma criatura e ela ataque, seja no turno da criatura, você pode escolher bloqueio ou esquiva. Esquiva, você basicamente soma a sua defesa com o seu reflexo, por isso totaliza 19 aqui no meu. Caso você escolha bloquear, você tem 5, não quer dizer que é mais fraco. O bloqueio, ele diminui o dano que a criatura te causa, criatura ou inimigo. Se o inimigo te deu 10 de dano, você diminui 5 desse dano se você escolheu bloquear. Então o bloqueio em alguns dos casos é bem importante. Depende muito do que você esteja fazendo. Pois bem, evoluímos para o Nex 15 agora. Significa que ganharemos mais um ritual. Beleza? Esse ritual que eu vou escolher nesse Nex é um ritual de primeiro círculo que aumenta a defesa também. É o embaralhar. Você basicamente consegue criar vários clones, e esses clones vão dificultar o acerto do seu inimigo, o que te aumenta a sua defesa base. Você recebe mais 6 de defesa. Cada clone que você tem, ele te fornece mais 2 de defesa, então não se engane. Caso você perca um clone, você perde 2 de defesa desses 6. Você perca 2 clones, perde mais 2 de defesa. E assim por diante. Até acabar os clones, você tem mais 6. Você perde um clone por ataque. Então, todo ataque que o inimigo te dá, você perde um clone. Se você usar a versão de Incente, você consegue fazer 5 cópias, totalizando 10 de defesa. A versão verdadeira, você consegue fazer 8 cópias, totalizando 16 de defesa. Essa defesa, ela é boa, porque ela é combável com armadura de sangue. Então você consegue fazer uma armadura de sangue que te fornece mais 5 de defesa base. Como você está no Nex 15, você ainda não tem acesso a círculos maiores. Então você consegue fazer armadura de sangue e você consegue fazer um embaralhar. Fazendo 2 rituais. Os 2 duram a cena inteira, então durante o combate você vai ter 5 mais 6 de defesa somados à sua defesa base, o que te aumenta mais 11 de defesa. Então você consegue 14 mais 11. Defesa base e você consegue uma esquiva boa. Isso é bem importante no início.
Como são rituais de elementos diferentes, são mais difíceis de se conjurar. Então, eu aconselho, você no Nex 15 consegue pegar um poder paranormal ou um poder de ocultista. Poderes paranormais você precisa transcender para conseguir. Você perde sanidade caso você transcenda para conseguir o poder paranormal. Entende? O motivo de eu não conseguir, de eu não perder sanidade pela expansão de conhecimento, é porque quando você começa com o cultista arrependido, você já perde. Você começa com metade da sanidade. Muito bem. Vamos pegar um poder de ocultista. Muita gente prefere poderes paranormais quando faz um ocultista, porque acha que os poderes do ocultista não são bons. Mas tem muitos poderes de ocultistas bons, como o camuflar ocultismo, que se você ler com atenção, ele te permite, quando lançar um ritual, você pode gastar 2 pontos de esforço, PE, para lançá-lo sem usar componentes ritualísticos e sem gesticular com a mão. Caso você não saiba, no sistema de ordem, você precisa de componentes ritualísticos para fazer rituais e precisa também gesticular com uma mão livre, ou seja, você não pode ter nada nas suas mãos. Você precisa ter os componentes e ter uma mão para gesticular. Com o camuflar ocultismo, você vara essa regra. E melhor ainda, você consegue camuflar o seu ocultismo de uma forma que outras pessoas, para perceberem que você fez um ritual, precisam passar num teste de ocultismo do ET25. Então você pode conjurar um ritual furtivamente contra um inimigo, sem alertá-lo para iniciar um combate. Lembrando disso, você consegue conjurar rituais fora do combate também. Gastando esses 2 de PE, você não alerta ninguém. Então isso é bem importante. Vamos lá. Com o camuflar ocultismo, nós vamos conseguir conjurar rituais sem componentes ritualísticos. Por isso, eu não coloquei componentes na ficha, inicialmente. Temos o camuflar ocultismo e temos os poderes paranormais, e nós temos a nossa ficha Nex 15, com mais um. Agora, continuamos. Como a nossa ficha vai upar agora, vamos para o Nex 20. No Nex 20, você ganha mais um atributo para distribuir dentre esses. Eu vou colocar em qualquer lugar aqui, nesse Nex, porque em Nex futuros eu vou ficar remodelando. Porque se você fizer a ficha em qualquer Nex, você começa no Nex 30, no Nex 40, em qualquer outros Nex, você consegue botar os atributos onde você quiser. Caso você esteja evoluindo a ficha, você vai ter que mantê-los no local que você escolheu. Então, vamos lá, vai muito de mestre para mestre. Tem mestres que são mais suscetíveis e permite você ter essa mudança, porque de Nex em Nex você vai mudando o personagem, ou você mantém como você iniciou. Vamos lá, com mais um ponto de ocultismo, eu prefiro colocar em vigor ou presença, porque depende muito do que eu esteja fazendo. Eu preciso de muito ponto de esforço para fazer o que eu quero, então eu vou colocar em presença, o que aumenta meus pontos de esforço. Beleza. Com mais isso, nós temos mais um ritual pelo Nex 20 também. Então vamos aqui e escolhemos um ritual adicional. O ritual da vez, para mim, já podemos pensar em rituais como espirais da perdição, que vão tirar um dado em testes de ataque, mas em no Nex 20, ao invés de só pensar em rituais como esse, eu prefiro rituais que vão ser mais úteis nesse Nex, como, dependendo da sua equipe, ódio incontrolável, para buffar algum combatente, ou consumir manancial, que te dá mais vida temporária. Eu aconselho esses rituais só quando você tiver acesso ao segundo círculo deles, porque em Nex mais baixos, os outros rituais suprimem bastante. Então depende muito do que você realmente quer fazer.
A nossa build não é focada em energia, por isso eu não vou pensar em rituais como eletrocução. Eu aconselho, nesse Nex agora, amaldiçoar a arma, ou o que eu vou pegar para nossa build, que é o Cinerária. É um ritual de primeiro círculo, e o que ele faz? Basicamente, você tem a sua DT de rituais, que é a dificuldade que os inimigos têm para passar em testes do seu ritual. Com o Cinerária, essa DT aumenta em mais 5. A dificuldade para os inimigos passarem é maior. Além disso, se você usar a versão de Incente, você consegue diminuir menos 2 de PE de todo o ritual que você conjurar na área. Ou seja, você conjura um ritual dentro de uma área e todo o ritual que você conjurar após o Cinerária, você consegue diminuir os PEs. O que significa que, por exemplo, você só pode gastar 4 de PE no seu turno e você quer fazer um embaralhar de Incente e você quer fazer uma armadura de sangue. Digamos que você fez uma build de sangue, você quer fazer armadura de sangue de Incente. Você só pode gastar 4 de PE. Aqui ele permite você gastar mais 5 além do inicial, o que significa que é 6 de PE. Se você fizesse o Cinerária, você conseguiria gastar o de Incente do armadura de sangue. Entendido? Se você quiser gastar a armadura de sangue base, que você gasta 1 de PE, ele não vai chegar a 0, porque o Cinerária diminui menos 2 de PE, mas um ritual nunca chega a 0 de PE. Vamos lá, gastou a armadura de sangue com 1 de PE, você gasta o embaralhar de Incente, requer segundo ciclo, obviamente, mas se você tiver acesso, usando o Cinerário você consegue diminuir menos 2, o que vai significar que você vai gastar 1 de PE para embaralhar, entende? Então você vai gastar 1 de PE para esses dois rituais muito poderosos. Vamos lá. Prosseguindo, já explicando, vamos avançar para o Nex 25. Até agora, a nossa ficha estava sendo feita na patente recruta. As patentes são o quanto o seu personagem é importante dentro da ordem ou da organização que ele faz parte. Como eu estou subindo para o Nex 25, não significa que você, com o Nex 25, consegue se tornar um operador. Isso vai depender de mestres. A sua patente aumenta dependendo do que o seu mestre diz. Então, eu acredito, sempre que eu faço uma mesa, que um agente Nex 25 já é considerado um operador. Pode ser considerado mais cedo ou mais tarde, não tem problema. Isso daqui fica a critério do mestre. Os seus créditos ainda são baixos, mas como um operador, significa que você consegue 3 itens iniciais de custo 1. O seu crédito é médio, perdão, eu falei baixo. E você consegue um item de custo 2. Muito bem. O seu crédito é médio. Você já tem 2 itens iniciais de custo 1. Então você precisa de mais um item inicial de custo 1. Aqui está dizendo que tem 3, só que é a sua mochila pela profissão. Então ele não consta nos seus itens. A sua mochila é da profissão. Você pode, se quiser, diminuir a categoria do item e deixar 0, só para ilustrar, lembrando, só para ilustrar que ele não conta nos seus itens. Vamos lá. Você consegue mais um item de 1. E é aqui que a gente começa o pulo do gato. Nós não temos espaço para levar muitos itens. Então esse novo item, você pega primeiro o item de 2, que é vamos lá. Qual item nós vamos pegar aqui para ilustrar? Eu vou escolher um qualquer aqui só para ilustrar o que eu quero. Você pode, dependendo do que o seu mestre permite, pegar um item qualquer que você inventou. Vamos lá. Digamos que eu quero pegar um item que eu inventei. Eu vou usar um exemplar aqui que eu escolhi. Eu posso inventar um item, mas tem formas melhores para fazer isso. Desculpa, foi um pouco confuso. Eu vou pegar uma vestimenta. Muito bem. A vestimenta, ela me dá mais 2
em uma perícia a critério do mestre. Então, você pode falar com seu mestre, conversar com ele, por que essa roupa te dá mais 2. Pode ser uma roupa de ação que te permite mais velocidade no combate, que te daria reflexo. Pode ser uma roupa que te deixe mais resistente, que te daria fortitude. Pode ser uma roupa que te deixe mais ágil, que te daria acrobacia. Então depende do que você quer fazer com essa roupa. Ela pode dar diplomacia, pode ser mais fácil as pessoas se convencerem por você, atletismo, pode dar qualquer outro atributo. Você tem que conversar e convencer o seu mestre. Eu prefiro pegar a vestimenta para me dar mais 2 em fortitude. O que significa que agora, todo o dano que eu tomar, se eu bloquear, eu diminuo 7 de dano. Nós temos a vestimenta, que é um item de custo 1 adicional, e nós podemos pegar um item de custo 2. Esse de custo 2, ele é muito figurativo. Desculpa, perdão. Porque nós podemos pegar um item de custo 2 ou upar um item até o custo 2. Isso é importante. Mochila é de custo 1, então podemos pegar mais uma modificação que deixe ela com custo 2. Você pode vir aqui no vestimenta e aprimorar ela. Aprimorando a sua roupa. Se ela te dá fortitude, você usa o aprimorar e você consegue mais 5 ao invés de mais 2. Então, o bônus, que era mais 2 de fortitude, se torna mais 5. Aqui significa que você tem 10 de bloqueio. Então, quando você tomar um dano, você diminui 10, por conta da sua vestimenta. Vamos lá. Temos o nosso item de custo 2. Eu preciso aumentar a categoria aqui, perdão. A categoria sobe porque eu fiz uma modificação. Ela vai para 2. Temos uma de custo 2 e podemos pegar mais uma de custo 1. É aqui que a mágica acontece. Temos a mochila de custo 1 e eu aconselho, dependendo da build que você esteja fazendo, você pegar ou um item do Sobrevivendo ao Horror, que é a faca tática. Eu peguei aqui já separado. A faca tática, ela basicamente, se você usar a ação de contra-ataque, você tem mais 2 para contra-atacar. Se você usar a ação de bloqueio, que é o que a gente está fazendo para o nosso ocultista, você consegue gastar 2 de PE para sacrificar a faca tática e receber mais 20 de redução de dano. Então você pode usar esse item de custo 1 para receber uma faca tática, se você quiser. E se você bloquear com a faca tática na sua mão, você consegue receber mais 20 de redução de dano. O que é um dano considerável, você pode sair de morrendo disso. Ou você pode pegar uma braçadeira reforçada. Semelhante a proteções usadas nos artistas marciais, outros esportistas de contato, as braçadeiras ajudam o impacto de um golpe basicamente a ser reduzido. Elas aumentam em mais 2 a sua redução de dano. Então, se você bloquear, você aumenta em mais 2. O que seria 10 para diminuir de dano, se torna 12. Então também é bastante importante. Nesse Nex, eu prefiro pegar a braçadeira reforçada, porque não tem risco de você quebrar a braçadeira. Vamos lá. Braçadeira reforçada. Ultrapassamos mais uma vez o nosso limite, então faremos mais uma. Na verdade, não tem problema. Não tem problema, ultrapassamos o nosso limite. Deixa eu ver. O que podemos fazer para diminuí-lo? Podemos... Acho que eu vou remover a braçadeira reforçada por enquanto, porque podemos pegar ela no Nex acima. Então, mesmo com acesso a outro item nesse Nex, vamos deixar a braçadeira reforçada por enquanto. No Nex 25, você consegue mais um ritual. Então podemos vir aqui. E é a primeira vez que podemos fazer uma coisa. Você consegue mais um ritual, só que esse ritual é de Círculo 2. Porque você aumentou de Nex. Você conseguiu acesso ao segundo círculo e você consegue um ritual de segundo círculo. Vamos lá.
pegar o nosso primeiro ritual de segundo círculo. Como estamos fazendo uma build de morte, eu prefiro pegar velocidade mortal, mas aí depende do que você quer ter acesso no segundo círculo. Os dois conselhos que eu dou é ou velocidade mortal ou tela de ruído. Como você está baseado em resistir, um ocultista bastante tanque, você vai no energia, tela de ruído. Mas, como eu quero fazer muitos rituais, eu vou de velocidade mortal. Vamos lá. Até aqui tudo bem. Velocidade mortal, nós podemos fazer um teste de ocultismo para conjurar esse ritual. Pegamos o nosso ritual de ciclo 2 e nós upamos, estamos com 25 de vida, 30 de sanidade e 35 pontos de esforço. Bloqueio está no 10 e 19 de esquiva. Até agora, tudo certo. E temos as perícias ideais para esse Nex. Vamos para o próximo. Agora ganhamos acesso ao Nex 30. No Nex 30, você ganha mais... Eu não estou só explicando um pouco melhor. Eu não estou falando da vida, nem da sanidade, nem do ponto de esforço, porque o Cris ele soma automaticamente. E no início eu já falei o cálculo de sanidade, vida e ponto de esforço. Então eu não vou me prolongar muito nisso. Vamos lá. Você ganhou acesso a mais um ritual de segundo círculo por conta do 30% de Nex. Vamos escolher mais um ritual de segundo círculo. Já pegamos o Velocidade Mortal. O Eco Espiral é bastante bom, porque você consegue repetir um dano de uma rodada inteira. Então seus amigos podem bater numa criatura e você consegue repetir todo o dano na criatura. Mas o nosso ocultista ele tem que conseguir se virar sozinho e não depender dos outros. Então, finalmente, iremos pegar o Tela de Ruído. Poder de segundo círculo. Ritual, no caso. Temos o Tela de Ruído, totalizando 2 rituais de morte, 2 de energia, 2 de sangue e 1 de conhecimento. Vamos lá. Com acesso ao 30% de Nex, nós conseguimos mais um poder de ocultista. Com esse poder de ocultista, eu pego normalmente um poder paranormal. Você pode pegar mais um poder paranormal que você atinge os pré-requisitos. Então, eu prefiro... Você pode pegar o potencial aprimorado se quiser, para conseguir mais pontos de esforço, mas eu prefiro o surto temporal, que te dá mais uma ação padrão caso você gaste 3 pontos de PE. Inicialmente, ele não é muito forte. Porém, porque uma vez por cena você pode ganhar mais uma ação padrão. Ou seja, uma vez por combate. Porém, se você pegar ele com afinidade, ao invés de uma vez por cena, você pode usar esse poder uma vez por turno. Então você vai ter uma ação padrão uma vez por turno, gastando 3 de PE. Vamos pegar ele. Temos o surto temporal, com um poder paranormal, o que significa que diminui 5 de sanidade desse aumento de Nex. Então vai para 30. Beleza. O Nex 30, nós temos nosso segundo ritual de segundo círculo, e nós temos o nosso poder paranormal. Vamos avançar aos próximos Nex para ver o que acontece. Só lembrando mais uma vez sobre o camuflar ocultismo, que você pode gastar 2 pontos de PE adicionais de um ritual para conseguir conjurá-lo sem componentes. Então é adicional. Você tem que gastar os pontos de PE do ritual, mais 2 pontos do camuflar ocultismo. Vamos para o Nex 35. Totalizando mais um aumento de Nex. No Nex 35,
nós temos acesso a mais um ritual de segundo círculo. Sempre temos que lembrar disso. Nosso próximo ritual de segundo círculo vai ser ou localização, que consegue ajudar para encontrar alguns inimigos, ou descarnar. Eu sempre dou duas opções antes de um ritual, porque tem duas opções muito boas. Mas eu prefiro o aprimorar físico, porque você consegue mais um atributo. Você pode ter mais um de força ou agilidade, o que vai te permitir atirar melhor se você escolher agilidade. Quando você tiver acesso ao terceiro ciclo, você consegue aumentar para 2 pontos. Com afinidade com sangue, você consegue para 3, mas como teremos afinidade para morte, nós só poderemos ter mais 2 atributos. Aprimorar físico. É um ritual bastante bom. Pegamos nosso ritual do Nex 35. Esqueci de subir o Nex aqui, perdão. E vamos pegar mais aumentos de perícias. Agora, nós chegamos no grau de treinamento avançado, o que significa que você consegue escolher uma quantidade de perícias para subir elas para veterano. O grau de treinamento, como está escrito no livro de regras, caso alguém queira consultar, no Nex 35, no Nex 70, no Nex 35 e no Nex 70 você consegue upar as suas perícias de treinadas para veteranas. No Nex 70 você consegue upar para Expert. Só explicando melhor, 35 veteranas, 70 Expert. Você, por ser ocultista, só consegue upar 3 perícias mais o seu intelecto. O que significa que são 4 perícias até agora. Conseguimos pegar 4 perícias que já são verdinhas, treinadas, e transformar em veteranas atualmente. Eu vou fazer isso com a minha vontade, totalizando mais 10. Eu vou fazer isso com o meu ocultismo, obviamente, porque eu sou ocultista. 2. Eu vou fazer isso com minha pontaria, porque eu sou um ocultista que atira com pistolas boas. Então 3. E o meu quarto vai para o Fortitude, porque eu estou me buildando em bloqueio. Muito bem. Você pode escolher profissão, se quiser, o que te daria acesso a um item de categoria 2. Vai muito do que você quer fazer. Você pode escolher reflexo, se for de sua escolha. Ou religião, dependendo da build que você queira fazer. Mas a minha build vai ser isso. Vamos lá. Nós pegamos acesso ao grau de treinamento e pegamos rituais. Muito bem, não temos problemas com isso. Estamos totalmente dentro das regras. Caso você vá realizar um tiro com seus revólveres, você tem que lembrar que a habilidade de combater com 2 armas, se você for atirado com 2 armas, as 2 são leves. Se você for atirar com os 2 revólveres, você diminui um dado, então seria 3 dados para atirar. Lembrando, só para ninguém se enganar aqui. Vamos lá. Agora, vamos para o Nex 40. No Nex 40, nós vamos pegar um ritual de segundo círculo. No Nex 40. E é nele que você consegue a sua segunda habilidade de trilha. Então vamos lá. Primeiro ritual de segundo círculo, obviamente. Temos algo mais voltado para aprisionamento de criaturas, para aprimoramento de físico, e como já pegamos aprimorar físico, tem o flagelo de sangue, que é muito bom. Rituais de medo e de todos os elementos, eu não aconselho, porque eles seriam mais para se você dependesse de outras pessoas. Como essa build não depende de outros, eu aconselho rituais que ajudam somente você. Vamos pegar aqui, ó, um ritual de morte, miasma entrópico. Não é importante o dano dele, que são 4d8. O que é importante é que além dele causar um dano, ele deixa um ser enjoado.
E Enjoado, no livro de regras, é um debuff muito bom, que permite você deixar um inimigo com um status negativo. Então pegaremos Miasma Entrópico. Habilidade de trilha. Você tem acesso a mais uma habilidade da sua trilha de Conduinte, se você escolheu Conduinte. Então acelerar ritual. E é aqui que o pulo do gato começa. Uma vez por rodada, você pode aumentar o custo de um ritual em mais 4 de PE para conjurá-lo com uma ação livre, o que significa que você tem mais um ritual na rodada. Você pode usar sua ação padrão para um ritual. Você consegue usar surto de ação, gastando 3 de PE para mais um ritual. Você consegue usar o acelerar ritual para mais 4 de PE, além do ritual, e conjurar um terceiro ritual. Se você for inteligente, você consegue usar o acelerar ritual para conjurar o ritual de morte, velocidade mortal. No caso, você teria que gastar 2 de PE pelo clã Farocultismo, mais 4, então 6 de PE, mais o custo do ritual. Eu aconselho fazer o ritual de medo primeiro, Cinerária, antes de você fazer qualquer outros rituais, porque você vai diminuir a quantidade de PE que você gasta. Obviamente por 7 de PE por turno você conseguiria fazer isso, mas temos que ser um pouco inteligentes quando lidamos com criaturas do outro lado, então toda rodada conta. Cinerária é a melhor opção, porque você não precisa de componentes ritualísticos para conjurar o Cinerária, ou seja, não precisa camuflar o ocultismo com o Cinerária. Prosseguindo, nós escolhemos a nossa habilidade de trilha. Escolhemos não, ganhamos a nossa habilidade de trilha direto. E chegamos no Nex 40. Agora, vamos ver o que acontece no Nex 40. No Nex 45, já vou pular aqui para ele, para não ter dúvidas. Você consegue mais um poder de ocultista. E mais um ritual de segundo círculo. Então, vamos lá. Mais um ritual de segundo círculo. Saiba uma coisa importante. Se você chega no Nex 40 ou qualquer outros Nex que tem acesso ao segundo círculo, não significa que você obrigatoriamente precisa pegar um ritual de segundo círculo. Você pode pegar de primeiro ou de segundo. Vai da sua escolha. Qual você quer mais? Agora vamos utilizar essa ideia. Já tem todos os rituais de segundo círculo que eu preciso. O que significa que eu quero rituais de primeiro que tem acesso com o segundo. Então vamos pegar os rituais de debuff. Rituais como Definhar, você consegue causar duas condições a uns inimigos. Você consegue causar uma condição mesmo se eles falharem. Se você utilizar no inimigo e ele falhar, ele fica fatigado. Se ele passar, ele fica vulnerável. Então, independente do que você fizer, o inimigo vai ter uma condição negativa. E condições negativas como vulnerável consegue deixar o inimigo com menos defesa, mais suscetível a ataques. Espirais da Perdição é mais quando você está utilizando um terceiro círculo, porque você consegue escolher alvos escolhidos, uma quantidade de inimigos, para receber menos 1d20 em teste de ataque. Dependendo do inimigo, ele pode ser completamente debuffado. Então, nós iremos usar basicamente a versão de Incente que temos acesso no segundo círculo aqui. Vamos pegar Espirais da Perdição. Um ritual de debuff bastante importante para a build que estamos fazendo. No Nex 45 também ganhamos mais um poder, que pode ser um poder paranormal ou um poder de ocultista. Só lembrando mais poderes de ocultistas que são bastante importantes. Eu não prefiro escolher rituais prediletos nem rituais potentes, porque eles são poderes que auxiliam somente em um único ritual. Eu prefiro especialista em elemento, e você consegue escolher um elemento, no caso a morte aqui. ADT, para resistir aos seus rituais desse elemento, aumentam em mais 2. Porém, eu prefiro pegar especialista no elemento para poder combar com outro poder de ocultista, que é o, deixa eu lembrar, mestre de elemento. Escolha um elemento, como você já escolheu. O pré-requisito dele é ter o especialista em elemento.
Então você precisa disso. E Nex 45, óbvio, nós temos. Então, escolha um elemento. O custo para lançar rituais desse elemento diminui em menos 1 PE. O que significa que todos os rituais de morte que você for conjurar tem menos 1 PE. Isso é muito broken. Mas, nesse Nex, nós vamos escolher um poder paranormal. O poder paranormal que vamos escolher no Nex 45 é o poder, talvez seja crucial para você escolher o aprimorar físico ou, dependendo, aprimorar potencial aprimorado, perdão, porque você consegue mais pontos de esforço e você vai estar gastando pontos de esforço como se fosse suco. Mas também tem a vertente de você querer ser resistente para os seus amigos. Então você pode também pegar sangue de ferro. Mas a build que estamos fazendo é uma build que tanca bastante. Então eu aconselho pegar potencial aprimorado. Mais um poder de morte. Potencial aprimorado é bem importante que você ganhe vários pontos de PE. Já subiu aqui, ó. Nosso PE foi para 72. Você pode... Saiba de uma coisa. Temos duas vertentes aqui. Potencial aprimorado é um poder bastante importante. Mas você também consegue ficar basicamente imortal no sistema parcialmente, se você quiser. Pegando essa build eu não vou utilizar nesse vídeo aqui. Mas se você quisesse ficar imortal, você poderia pegar o poder paranormal de escapar da morte, que você basicamente volta com 1 de PV à vida quando você cair morrendo. Não funciona no caso do dano massivo, mas se você tiver com pouca vida, você cai morrendo, seus amigos têm que te levantar. Mas, se você pegar o poder de escapar da morte, você pode combar ele com rituais que nós vamos pegar mais avante, que é o ritual Barganha Insana, o ritual de terceiro ciclo, ação completa. Você basicamente escapa da morte, se você chegar no seu turno ainda vivo, você consegue fazer a Barganha Insana, que, resumidamente, você consegue recuperar todos os seus pontos de vida e todos os seus pontos de esforço conjurando esse ritual. Porém, você gasta um ponto de sanidade, um D4, e você perde a sanidade permanentemente, sanidade máxima. Mas, se você quiser ficar imortal, essa é a maneira mais útil. Prosseguindo, nós não vamos fazer a build do imortal, não vamos pegar o poder paranormal escapar da morte. Nós vamos continuar com o potencial aprimorado para ter mais pontos de esforço. Então, próximo Nex 5. No Nex 50, você escolhe o elemento para você ter afinidade. No caso aqui, temos afinidade com morte. Então, todos os rituais de morte de agora em diante não precisam de componentes ritualísticos para serem conjurados, ficando mais fácil para a gente conjurar rituais de morte. Beleza? Com o Nex 50 de acesso, nós recebemos mais um aumento de atributo. E nós pegaremos o aumento de atributo de intelecto ou presença. Eu gosto bastante de ter muitos pontos de esforço, mas como já temos 80 pontos de esforço no Nex 50, eu necessito bastante de inteligência para termos outras vertentes aqui. E até agora estaremos rolando a nossa vontade, o nosso ocultismo com um dado, porque temos 1 de inteligência. Então, eu aconselho ter mais 1 de inteligência. Em Nex mais baixos, você pode se manter no ocultista pistoleiro, nos Nex anteriores, ou ter tirado esse ponto a mais de agilidade aqui, deixado 3, não tem problema, e colocado no intelecto para já ter 2 de intelecto desde sempre. Eu não expliquei isso antes porque eu fui um pouco perdido no começo. Eu vou dizer que foi perdido. Mas, vamos lá. Com mais um ponto de inteligência, ganhamos mais uma perícia treinada e conseguimos subir mais uma perícia para a veterana. A perícia treinada da vez, eu prefiro bastante
eu gosto de focar em debuffs em inimigos. Você pode pegar diplomacia ou pode pegar intimidação para usar a ação assustar. Caso seja treinado em intimidação, você pode gastar uma ação padrão para fazer um teste oposto à vontade do inimigo. O inimigo faz um teste de vontade contra a sua intimidação. Se você passar, você deixa o inimigo com o debuff de abalado, o que significa que ele perde menos um dado de ataque. Então você pode deixar ele abalado, perder menos um dado, pode usar o definhar para perder 2, aí o inimigo perde 3 dados, e você pode usar o fortalecimento sensorial para perder mais um dado. Então o inimigo ele pode perder 4 dados só nessa brincadeira. Então você pode tirar muitos dados de ataque dos seus inimigos. Nessa build é bastante importante você usar intimidação. Iniciativa também, mas eu vou pegar uma intimidação aqui. Intimidação é com presença, você tem 3 dados de presença, ou seja, 3 chances de tirar um dado alto para intimidar. Intimidação pode ser usada com qualquer pessoa. Lembrando, qualquer inimigo pode ser usado com intimidação, porque não significa que o inimigo tenha que ter medo de você ou não. Isso vai depender do teste de vontade. Então, por mais que tenham mestres e pessoas que falem que intimidação tem que fazer sentido, o sentido é a vontade do inimigo. Se o inimigo não tem vontade treinada, obviamente ele não resiste a intimidações. Então, não tem contexto sobre isso. Beleza. Você tendo acesso ao Nex 50, você também consegue a habilidade Versatilidade, o que significa que você consegue pegar uma habilidade de trilha de uma trilha que não pertence à sua. Então você pode sim vir na trilha de saber ampliado e pegar mais rituais, mas no caso eu quero um ocultista menos complexo. Então eu vou pegar um intuitivo, que me dá mente sã. Mente sã, você consegue mais 5 de resistência paranormal a qualquer tipo de elemento. Então, toda vez que você tomar um dano, que seja paranormal, um dano de sangue, de morte, conhecimento ou medo, você consegue diminuir ele em 5. E de energia também. E você ganha mais 5 em testes de resistência contra efeitos desse elemento. Então, qualquer efeito causado por qualquer tipo de elemento, você consegue mais 5 para tentar resistir. Peguei o Mente Sã. E eu aumento aqui, ó. Em resistências eu boto RD paranormal. 5. Pra lembrar que eu tenho que diminuir 5. Vamos lá. Com a habilidade de Versatilidade e com o Nex 50, nós temos acesso a mais um poder paranormal de segundo círculo. Lembrando, todo Nex você tem acesso a mais um poder paranormal. Eu tenho acesso a poderes paranormais de segundo ou de primeiro ainda. Nós vamos pegar mais um poder paranormal de primeiro círculo de morte. Eu já peguei o Espirais da Perdição, então vou pegar o Definhar, que pode ser combado. O que vai fazer com que, dependendo do que o inimigo passe no Definhar, ele pode perder mais 2 dados. Então você pode deixar o inimigo com 0 dados para atacar, deixando ele basicamente indefeso. Se você combar com Intimidação, combar com Espirais da Perdição e combar com o Definhar. Então você pode debuffar muitos inimigos e ainda causar bastante dano neles. Vamos lá. Peguei no Nex 50. E no Nex 50, eu também gosto de uma vertente. Depende muito do mestre, mas no Nex 50 você já pode ter acesso a Agente Especial, o que te permite ter itens paranormais no seu inventário. Caso você seja um operador, você não pode ter itens paranormais. Lembrando disso. Com o Agente Especial, você consegue ter 3 itens de categoria 1, você já tem 3. 2 itens de categoria 2, você ganha mais um item, basicamente, e mais um item de categoria 3. Então você consegue um item de categoria 3 e mais um item de categoria 2. Porque você tem que totalizar os que você já tem. Com mais um item de categoria 3, eu vou pegar mais uma vestimenta. Modificação. Uma vestimenta com modificação.
com essa vestimenta, eu vou colocar a maldição nela. Tanto faz se você for pegar uma nova ou se você só for amaldiçoar que você já tem. Mas eu vou pegar a maldição de pujança. E você ganha mais um dado de força no atributo. Ele fica categoria 3. Com pujança, eu ganho mais um em força. E aí, a minha carga sobe. Eu prefiro fazer uma gambiarra que muitos mestres podem permitir, porque um item amaldiçoado não precisa ser um item que você tem e você amaldiçoa. Você pode conseguir itens amaldiçoados. Então, você pode dizer que é assim. Ao invés dessa vestimenta que te dá a pujança, ela pode ser aprimorada, se tornando um item de custo 2, e ela pode te dar a perícia. Já que você já tem fortitude, você não consegue escolher uma segunda vestimenta que te dá mais fortitude. Não pode ser assim. Então você pode escolher em pontaria. Ah, perdão, você não pode escolher pontaria nem luta. Você pode escolher dentre vontade, dentre reflexo para aumentar sua defesa, caso você queira, ocultismo para aumentar as chances de você fazer os seus rituais, e intimidação para você conseguir intimidar as criaturas com mais exatidão. Eu prefiro colocar essa segunda em testes baseados em iniciativa ou vontade, porque são as duas coisas que vão mais te suprir. Iniciativa você vai rolar com mais 5, então você bota aqui, ó, iniciativa. A vestimenta deu mais 5 de iniciativa. E a gambiarra que eu tava falando é uma coisa que é permitido, só que aí depende do mestre. Você pode criar um item do zero, um item de categoria 0, uma roupa padrão, coisas normais que não dão nada, além da maldição. Então vou usar aqui um exemplo. Você vem aqui em criação, você cria um item. Digamos que eu criei aqui, deixa eu ver, eu já tinha criado um item que dava maldição pujança para a gente ilustrar. Você pode vir aqui e criar, sei lá, fivela de cinto, isso. Perdão. Você pode vir aqui e criar um item padrão. Você pode chamar como você quiser. Pode ser uma fivela de um cinto, pode ser uma chave de fenda, pode ser o que você quiser. Pode ser um chapéu. E aí você criou o item. O item ele é de categoria 0, porque é uma roupa mundana. Aí você pode aumentar a categoria dele para 2 e pegar a maldição, pujança, que te dá mais 1 de força. Com essa maldição, eu ganho mais 1 de força, o que me dá o espaço para carregar minhas coisas. Peguei o vestimento e peguei mais 1 de força. Como o cinto fivela ele é de categoria 2, você não pode ter 2 itens de categoria 2. Você pegou mais uma vestimenta e você pegou o cinto fivela. Então você vai na vestimenta e você aumenta a vestimenta para 3. Você vai pegar mais alguma modificação que faz essa alteração. Você pode querer, ao invés do aprimorado, pegar uma maldição. Isso vai de seu critério, porque não tem limites para a maldição. Ou você pode pegar uma função adicional. Eu prefiro que você tenha bastante defesa inicialmente. Então eu vou remover o aprimorado e eu vou transformar esse item em categoria 3, pegando uma maldição. Você pode ter mais 5 de defesa base com a maldição defesa. Você pode ter mais 1 de agilidade com a maldição destreza. Você pode ter mais 1 em suas DT de habilidades, o que eu não aconselho. Você pode ter mais pontos de esforço, mais vigor. Isso não vai... O vigor ele vai aumentar a sua vida. Mas se você pegar mais 1 ponto de presença pela maldição, ele não aumenta os seus PE. Saiba disso. Vitalidade, você pode pegar mais 15 de vida. E você pode pegar proteção contra elementos. E é aqui que o pulo do gato começa. Proteção contra elementos, você consegue escolher um elemento para você ter mais 10 de resistência a ele. Como essa ficha vai ser utilizada para lutar contra criaturas de sangue, eu prefiro que o meu personagem resista a sangue. Então vou pegar proteção contra elemento sangue. Eu vou colocar aqui que é de sangue.
Sangue 10. Eu tenho 10 de resistência a sangue. Então tem que lembrar disso. Eu vou lá, eu Ctrl-C, Ctrl-V e deixo aqui. Você pode escrever como você quiser. Só precisa ter ele ilustrado aqui quanto que você tem de suas resistências. Beleza. Saímos do Nex 50 para o Nex 55. No Nex 55, você ganha mais um ritual. Só que dessa vez é um ritual de terceiro ciclo. O seu primeiro ritual de terceiro círculo. Vamos lá. Nós vamos em rituais e vamos pegar o primeiro de terceiro ciclo. O que eu aconselho que seja de morte. Porque você tem bastantes formas de utilizar a morte. Caso você queira escolher outros rituais, não tem problema. Mas aí vai depender do que você realmente quer para sua ficha. Como nós temos formas de sobreviver, eu aconselho ou Barganha Insana no Nex 55 ou Tentáculos de Lodo. Tentáculos de Lodo vão basicamente aprisionar os seus inimigos se forem em grande quantidade. Se forem em pequenas quantidades, ainda vão aprisionar, mas vai ser um pouco menos útil. Porque a chance de você aprisionar uma pessoa nos tentáculos, ela é bem alta, porque você faz um teste de ocultismo contra a luta. Só que dependendo da criatura, ela pode ser bastante treinada em luta. Ela serve bastante. Então, vamos pegar o Barganha Insana, que vai ser mais útil no Nex 55. Vamos subir o nosso Nex para 55. Deu um problema aqui, pronto. E no 55, nós estaremos com esses rituais totalizados. Beleza. Agora vamos para o Nex 60. No Nex 60, nós temos mais um poder paranormal, ou poder de ocultista. Vamos lá, o poder que iremos escolher é mais um poder paranormal. Então, este poder, ele terá que ser o surto temporal. Por quê? Porque você precisa escolher mais uma vez o poder para ter afinidade com ele. Você tem 50% de Nex com morte, então você já tem afinidade com morte. Mas para ter afinidade com o poder, você precisa escolhê-lo 2 vezes. É uma coisa que tem no livro de regras e é bem pouco utilizado. Então você escolheu mais uma vez o surto temporal e você tem surto temporal com afinidade. O que significa que agora você consegue mais uma ação padrão por rodada, se você gastar 3 de PE. Outra coisa que eu esqueci de falar antecipadamente. Você pegou o poder aprimorar, potencial aprimorado, antes. Então diminui menos 5 de sanidade. Então 50 de sanidade. Sempre lembra que quando você pega um poder paranormal, você diminui menos 5. Pegamos mais uma vez surto temporal para ter afinidade com ele. Então nós diminuímos mais 5 de afinidade. 5 de... totalizando 45. Opa. Vamos lá, deixa eu ver se eu não esqueci nenhum outro. Acredito que não. Caso eu tenha esquecido, você só precisa fazer essa redução aí. Não se engane. Beleza. Upamos o nosso personagem até o 60, perdão. E agora vamos para o 65. Chegamos no 60 e pulamos para o 65. No 65... as coisas começam a engrossar. Temos a habilidade e conseguimos mais um ritual de terceiro círculo. Eu esqueci de colocar o de Nex 60, se eu não me engano. Mas conseguimos mais um ritual de terceiro círculo. Eu vou colocar 2 aqui por conta de um engano. Vamos pegar o de tentáculo agora. E conseguimos mais um. Salto fantasma é bastante útil, mas o purgatório é melhor ainda. Então vou pegar o ritual purgatório.
que me dá... Eu tenho que fazer um teste de fortitude, os inimigos. Se eles falharem, eles não conseguem sair da área que o purgatório está ativo. É basicamente uma área onde tem muito sangue no chão. Se eles passarem, mesmo assim, eles vão tomar o dano de 6d6. E se eles ficarem na área do purgatório, não quererem nem sair, se eles não se moverem, eles não tomam dano e eles não saem, eles ficam na área. Ficando na área, eles ficam vulneráveis a dano balístico, corte, impacto e perfuração. Então, se o inimigo estiver dentro da área, ele vai receber o dobro de dano quando tomar um balístico, impacto, corte ou perfuração. O purgatório é bastante importante. Se combado com suas pistolas, você ativaria um ritual de purgatório, deixando os inimigos com vulnerabilidade aos seus danos, e você daria 2 tiros com combater com 2 armas. Gastando o surto temporal, você consegue dar 4 tiros, porque cada ação padrão sua é 2 tiros. Então, o primeiro tiro daria 8 de dano, que é o dobro. O segundo tiro daria 6 de dano. Não estamos critando, então triste. Terceiro tiro, critou, daria 22, 22, 44. E o quarto tiro, 17, daria 20, 30 e poucos, se eu não me engano. Então, todo o dano seria crítico. Você daria... Crítico não, perdão. Todo o dano seria duplicado, o que possibilita bastante dano. Para um ocultista, é até que útil. Mas não é só de pistola que a gente vive. As pistolas estão ali para a gente ter uma base do que fazer. Então não se preocupe. E lembrando que elas não foram modificadas ainda. Então elas podem ser modificadas ainda. Tendo acesso ao NEX 65, provavelmente você já vai ser um oficial de operações. O que significa que você consegue ter 3 itens de custo 1, 3 itens de custo 2 e 2 itens de custo 3. E o primeiro item de custo 4. Então você consegue ter 3, 3, 2, 1. Vamos aqui em itens, o NEX 65. E você consegue ter mais... deixa eu lembrar. Você tem 2 itens de custo 1. Então você consegue ter mais um... Ah, perdão. A mochila ela contabiliza como 1. Ah, mas ela é da profissão, então não tem problema. Perdão, continuando. Você consegue ter mais um item de custo 1. Esse item de custo 1, ele pode ser uma faca tática, para você ter como se defender. Mas vamos pegar finalmente a nossa braçadeira reforçada. Então, teremos mais 2 de redução de dano. De 15 vai para 17. Vamos lá. Lembre-se disso. Agora você tem 5 de espaço e não tem mais como você ter mais coisas. Ter mais itens. Então, o que eu aconselho? Você, no NEX 50, ganhou mais um ponto de atributo. Esse ponto de atributo pode ir para qualquer um. Então aqui, ter 4 de agilidade não é muito inteligente. Mas ter... Eu tô correto? Eu me perdi um pouco. Ah, sim. Ter 4 de presença seria o ideal. Mas ter 3 de presença e 1 de força a mais também não seria ruim, o que te daria mais espaço. Depende muito do que você quer fazer. Mas, com mais espaço, você tem mais itens. Vamos lá. Redistribuindo os atributos, você diminui um pouco sua defesa. Lembrando que a nossa build não é focada em defesa. Ela só tem agilidade aqui para você ter o combater com 2 armas. Vamos lá. A vestimenta que te dá mais 10 de resistência a sangue, ela te permite ter mais formas de atacar. Agora vamos upar as nossas armas. Nós conseguimos upar alguma para a categoria 4, se quisermos, e conseguirmos upar alguma para a categoria 3 também. Então vamos pegar uma pistola que é categoria 1 e upar ela. Você vai aí pegar a melhoria de
Dum Dum, que vai te dar mais 1 no modificador de dano, deixando ela categoria 2. Também pode pegar Calibre Grosso, lembrando que Calibre Grosso vai transformar a sua munição em munição de calibre grosso, o que dificulta para você conseguir balas, mas te dá mais dano. Então você aumenta mais um dado de dano, totalizando 3d6. E ela se tornou uma arma de categoria 3. Beleza, temos a nossa primeira arma de categoria 3, o que deixa com 3 itens de categoria 3. E nosso segundo revólver vai receber as mesmas modificações, tornando ele categoria 3, pegando a Dum Dum e a Calibre Grosso. E uma adicional, porque nós conseguimos transformá-la em categoria 4, o que significa que conseguimos mais uma modificação. Não pode ser uma maldição, porque inicialmente a maldição transforma em categoria 2 o item. Inicialmente, 2 de categoria. Como você já é categoria 3, conseguindo mais um item, mais uma categoria, deixa ela 4 automaticamente. Então ela chegaria em 5. Lembrando, você não pode transformar uma arma a 5 de categoria dessa maneira. Vamos lá? Então pegaremos mais uma modificação. Você consegue pegar uma modificação que diminua o crítico ou que aumente o dano em 2d6, transformando bala explosiva. Eu prefiro diminuir a margem de ameaça para ter mais chances de critar. Uma arma possui lâminas finas. Vamos pegar acho que a primeira modificação, que é para arma de fogo. 2 de ataque, calibre grosso, perdão. 2 de ataque certeira, pensador reduz, cruel, 2 lojas de dano. Mais 5 Dum Dum, explosiva, consegue dar mais 2d6 de dano. Mira telescópica, mira laser, mais 2 na margem de ameaça. Então agora o nosso crítico é 17. Vamos lá. Nós temos a nossa arma de categoria 4 e temos a nossa arma de categoria 3. Ah, perdão, esqueci de aumentar o dano. Não esqueçam de aumentar o dano em mais um passo por conta do calibre grosso, porque isso não é automatizado. Você precisa ir manualmente e configurar. Agora nossas duas pistolas, quando derem 2 tiros, vão dar 39 se critarem. Se não critar, vai ser uma péssima notícia, mas se critar, dá tipo 43 de dano, dando 80 e poucos de dano numa rodada, se for 2 tiros critados. Vamos lá, prosseguindo. Nós pegamos as nossas modificações, pegamos o nosso item de categoria 4, um item de categoria 3, 0 de 1? Ah, perdão, a abraçadeira de 1, só não se confundam, a abraçadeira de 1, eu me confundi aqui, eu acho que eu tô perdidaço. Vamos lá, vamos para o próximo Nex, e aí pegamos mais itens. Só não esqueça que no Nex 65 você tem a habilidade de trilha do Nex 65. Eu sei que deixa um pouco confuso, mas não esqueça de pegar. Isso é bem direto ao ponto. Você só vai em Ocultista, pega com o Conduinte e você pega o Anular Ritual, que te dá no Nex 65. E você consegue essa habilidade. Beleza. Agora vamos pro Nex futuro. Agora vamos para o Nex 70. No Nex 70, vamos primeiro consertar alguns problemas que eu deixei nos Nex anteriores. Perdão. Nós vamos ter acesso ao grau de treinamento Expert. Como nós aumentamos um de intelecto, eu esqueci de colocar mais um atributo no veterano, que isso aumenta também. É 3 mais seu intelecto, então são 5 atributos veteranos. Nós temos 4. Então, eu vou tornar veterano a minha intimidação, para dar o debuff que eu estava tentando buildar. Então, vamos intimidação para veterano.
Agora, nós vamos pegar mais um aumento de veterano para expert. Nós conseguimos 3 mais o nosso intelecto, então totalizando 5. Pegamos 5 que estão em veterano para transformar em expert. O nosso ocultismo vai para expert. A nossa pontaria, a nossa vontade, 3. E os nossos dois últimos, intimidação e fortitude. Então estamos em expert aqui. Vamos lá. O nosso bloqueio está em 22 e conseguimos diminuir 15 de dano paranormal. Dependendo do ataque, pode ser bastante diminuído. Vamos lá. Nós conseguimos mais um ritual de Círculo 3, porque no Nex 70 nós temos acesso ao terceiro ciclo ainda, conseguindo acesso ao quarto ciclo só no Nex 85. Então no terceiro círculo do Nex 70 nós pegamos mais um ritual. Eu gosto bastante do ritual de terceiro ciclo, Salto Fantasma, que te permite sair de situações difíceis. Isso é bastante útil em Nex altos como esse, que vão te totalizar muito dano. Então, Salto Fantasma. Agora, nós pegamos um ritual e já upamos a nossa ficha. Vamos para o inventário. No inventário, nós precisamos de 3 itens de categoria 1 aqui, 3 de categoria 2, de 2 de categoria 3 e de 1 de categoria 4. O do categoria 4 está correto e o do categoria 2 está correto. Mas falta ainda 2 de 1 e 1 de 3. Então vamos upar a nossa vestimenta para conseguir acesso a essa nova categoria. A nossa vestimenta vai para aprimorado, então agora ela é categoria 3. Com aprimorado eu consigo mais 5 em uma perícia de escolha. Perdão por não ter falado isso antes, mas antes de aprimorar você consegue mais 2 de uma perícia de escolha. Você poderia ter colocado isso antes. Mas eu vou colocar mais 5 na perícia de intimidação. Se você quiser, você consegue botar tanto em ocultismo para facilitar o teste, quanto em vontade para passar na presença perturbadora de várias criaturas, ou em pontaria, para garantir que você acerte a sua pontaria. Ah, perdão, toda hora eu lembro da pontaria. Esse debuff eu tive, é uma piada que eu tenho interna. Mas intimidação, ela é bem útil para você conseguir causar uma real primeira impressão em inimigos. Vamos lá. Você botou a vestimenta na intimidação ou em qualquer outra perícia, isso fica a seu critério, e você consegue mais 2 itens de categoria 1. Esses 2 itens, eles podem ser itens como facas táticas ou cicatrizantes, fica a seu critério também. Ou podem ser vestimentas que te dão mais 2 em algumas outras perícias. Eu prefiro pegar... Perdão, acredito que vestimentas só pode ter 2. Tinha algum lugar da regra que falou sobre isso. Eu tenho que consultar melhor depois. Mas você pode pegar mais munição de calibre grosso para ter para sua arma. Ou você pode pegar as facas táticas, porque a gente precisa de um pouco mais de proteção na nossa build. Eu vou pegar 2 facas táticas aqui. E quando você fizer uma ação de bloqueio com uma faca tática na mão, você consegue somar 20 mais o seu bloqueio, totalizando 42. Então, se você tomar um dano, você consegue diminuir 42. Se o dano tiver alguma coisa paranormal, você consegue diminuir 15 desse paranormal, totalizando o bloqueio em 42, mais 10, 52, mais 5, 57. Então você consegue diminuir 57 de dano num bloqueio de um ataque paranormal. Lembrando que você vai quebrar a faca tática no processo.
Então não esqueça de tirar ela do inventário depois de fazer isso. No Nex 70, nós pegamos o ritual e pegamos o poder paranormal. Agora vamos para o Nex 75. No Nex 75, você ganha mais um ritual de terceiro círculo ou de círculos menores. Eu prefiro agora ou o Poeira da Podridão, que você consegue recuperar PV, fazer os inimigos não recuperarem nenhum tipo de PV. Isso é bem importante. Os inimigos eles ficam sem recuperações. Então, inimigos que vão se regenerar é importante. Inimigos que têm outras equipes de ocultistas que conseguem se recuperar também é importante. Ou você pode pegar Forma Monstruosa, que é basicamente uma... Resumidamente, deixando bem leigo, seria um ódio incontrolável bufadinho. Você consegue causar um pouco mais de problemas com isso. Eu, por minha vez, ofereci duas opções e vou escolher a minha. A minha opção nesse Nex é pegar o Amaldiçoar Arma, que você consegue já usar com uma grande exatidão. Mas, dessa vez eu vou fazer uma build diferente, porque eu vou enfrentar muitas criaturas de sangue. Disso eu tenho noção. Então, eu vou pegar o Consumir Manancial. Porque agora que temos acesso ao terceiro ciclo, nós conseguimos com afinidade usar o Consumir Manancial em área. Isso vai totalizar que todos os seres na área vão tomar 3d6 de dano, e o dano máximo que você causar, você recupera... você ganha de vida temporária. Então, Consumir Manancial no terceiro círculo é um ritual bastante bom. Agora que pegamos o ritual de terceiro ciclo, no Nex 75, nós temos mais um poder para escolher, seja de ocultista ou paranormalmente. Esse poder ele pode te dar afinidade com potencial aprimorado, se você quiser, ou te dar mais um poder de sua escolha, seja paranormal ou poder de ocultista. Como nós estamos fazendo um ocultista que consegue usar muitos rituais, eu prefiro pegar a junção que vai me diminuir que vai me diminuir PE, porque diminuir PE vai possibilitar que eu conjure inúmeros rituais. Isso vai aumentar a minha chance de conjuração. Então, ter afinidade com o poder paranormal, se você tiver pegado Escapar da Morte, seria bom, nesse Nex agora. Ou ter afinidade com o potencial aprimorado também seria bom. Você consegue basicamente 2 vezes o potencial aprimorado, o que vai totalizar muitos PE. Eu vou pegar um poder paranormal de ocultista, especialista em elemento. Que rituais da DT de morte vão aumentar a DT de todos os rituais de morte que eu fizer. Tem mais 2. Mas não é por esse poder que eu estou pegando. Eu só quero esse poder para pegar o mestre de elemento mais à frente. Vamos lá. Peguei esse poder. Não perco sanidade para esse Nex, porque eu não peguei um poder paranormal pelo Nex 75. E eu tenho acesso a mais um ritual de terceiro círculo, ou círculos menores. Eu vou pegar o ritual dessa vez, por sua vez, Miasma Entrópico, finalmente. Porque agora eu consigo causar um debuff e ele é mais efetivo. Acho que o Miasma Entrópico eu já peguei, se eu não me engano. Eu não lembro. Caso você não tenha pegado, pegue o Miasma Entrópico. Se você já tiver pegado o Miasma Entrópico, como eu estou enganado, pode pegar um ritual que seja bastante útil, como o Flagelo de sangue, ou uma versão
do amaldiçoar arma do elemento de morte, obviamente. Eu vou pegar a amaldiçoar arma de morte aqui. E vamos lá. Upando para o Nex 80, você tem acesso a uma gama maior pelo aumento de atributo. Você consegue aumentar mais um atributo, o que nessa vez eu vou aumentar o atributo de... perdão, desculpa, me bloqueei um pouco para falar, mas eu quero ter muitos pontos de esforço. Isso vai ser aumentado gradativamente se eu tiver mais presença. Porém, você pode escolher vida, o que vai te dar mais vida no Nex atual. Você vai conseguir 70, se você quiser. Ou você pode pegar 4 de presença, o que vai te dar 135 de pontos de esforço. Eu, por sua vez, escolho a vida, porque 70 de vida é bem melhor que 55. Agora, nós pegamos o nosso aumento de atributo e vamos pegar mais um ritual de Círculo 3. O ritual de Círculo 3, eu vou pegar Zerar Entropia. Isso daqui vai diminuir bastante o que o seu inimigo tem de perigoso. Zerar Entropia consegue ferrar muito uma criatura. Criaturas que não têm resistência à vontade, que não têm vontade treinada na ficha ou que têm pouca vontade. Lembrando, isso vai depender de qual criatura você esteja enfrentando. Vamos lá, pegamos o nosso ritual de terceiro ciclo e nós pegamos o nosso aumento de atributo. Agora, vamos para o próximo círculo, que é o 85. Em 85, nós temos acesso a rituais de quarto círculo. Teremos o primeiro ritual de quarto círculo. Vamos lá. Vou pegar aqui o ritual de quarto círculo. Obviamente, teremos o ritual de quarto círculo de morte, porque queremos que o nosso ocultista de morte tenha a melhor gama de habilidades. E o ritual de morte que vamos pegar é o fim inevitável. Você cria um vácuo no espaço-tempo capaz de sugar tudo que está nas proximidades. Você vai dar 100 de dano de morte em todos dentro da área. Você consegue usar a versão de Incente e Verdadeira desse ritual para aumentar a quantidade de rodadas. E se você usar a versão de Incente, você não é afetado por esse ritual. Você evita que você seja afetado. Se você usar a versão verdadeira, você consegue escolher pessoas dentro dessa área para não serem afetadas. Então, se você tiver com uma equipe, eu aconselho que use esse ritual na forma verdadeira. Não utilize ele na forma padrão, porque se você utilizar, todos os seres na área vão tomar 100 de dano de morte. Ou seja, vai ser basicamente uma cena de fuga. Todos terão que sair da área para não serem atingidos. E o alcance desse ritual é extremo. Tudo na área vai ser comovido, juntado num vórtice temporal. Como estamos no Nex 85 ainda, é o nosso primeiro poder, eu preciso de um poder mais pé no chão. Eu prefiro o Distorção Temporal. Por que Distorção Temporal? O Distorção Temporal cria um bolsão de tempo parado. Você para o tempo dentro desse bolsão e você fica basicamente num domo preto. Esse domo preto que você parou o tempo dura 3 rodadas. E durante esse tempo, você pode agir livremente, conjurando rituais à vontade, mas não pode se deslocar do lugar, você fica parado. Então você conjura todos os rituais dentro de 3 rodadas só sua, você vai ficar 3 rodadas dentro desse bolsão e conjurando rituais à vontade, só que os rituais só ativam depois que o bolsão se fecha.
Entenda isso. Você vai conjurar os rituais, eles não vão ser ativados automaticamente. Assim que o bolsão se fechar, todos os rituais serão automaticamente ativados. Então, distorção temporal, nós pegamos com o Nex 85. Isso é muito útil nos níveis atuais. Agora vamos para o próximo Nex 95 de Ocultista de Morte. Nex 90 de Ocultista de Morte. Com o Nex 90, você consegue mais um ritual de quarto círculo. Eu aconselho mais um ritual de morte, que é o fim inevitável. Você consegue fazer aquilo que eu já expliquei. E com o Nex 90, você consegue mais um poder. Finalmente, podemos pegar o nosso poder escolhido de ocultista, o poder de mestre de elemento, que você consegue diminuir menos 1 PE em todos os rituais de morte que você fizer. Seja o ritual do elemento que você queira. Beleza, em Nex 90, você upa para o Nex 90, vai ter 82 de vida, 80 de sanidade, 144 de pontos de esforço. Agora, nós vamos para o próximo Nex. No Nex 95, você consegue ter mais um aumento de atributo, mais um ritual de quarto círculo. E agora vamos upar o nosso inventário. Deixa eu pegar aqui o nosso aumento de atributo. Eu esqueci, se eu não me engano, de pegar a trilha... a trilha do 99. No Nex 95, você consegue mais um aumento de atributo, que já vamos aumentar. Mais um ritual. Então vamos aumentar o nosso atributo. Poderá ser de presença, para você conseguir conjurar seus rituais, e presença tem a ver com vontade, para você conseguir resistir à presença perturbadora de outras criaturas, e também conseguir intimidá-las, o que é importante. Ou poderá ser de agilidade, para você ter mais chances de acertar os seus tiros. Eu, por sua vez, posso escolher mais um de vigor, para ter mais vida, o que vai te deixar com 100 pontos de vida máximos. Porém, nós vamos manter 82 de vida e vamos ter mais um ponto, mais um dado para tirar. Beleza. Continuando. No Nex 95, nós conseguimos também mais um ritual de quarto círculo. Esse ritual de quarto círculo vai ser o terceiro ritual de morte. Convocar a algoz. O convocar a algoz... Eita, nome difícil. Esse ritual, ele basicamente gasta uma ação padrão, é sustentada, e você consegue convocar um ser que fica perseguindo o alvo que você escolheu. Ele é bem figurativo e bem direto ao ponto. Eu não vou utilizar ele com bastante exatidão, mas é uma boa aquisição para nossa gama de rituais. Você também conseguiria pegar uns rituais de sangue e outros tipos, porém, eles são muito requisitados, como rituais que permitem que você utilize apenas se você tiver afinidade ou outros tipos. Alguns são permitidos, mesmo sem afinidades para usar. Mas, sem afinidade, você tem que saber que vai gastar bastante PE para conjurar rituais de quarto círculo. Se eu fosse escolher um ritual de quarto círculo de outro elemento, eu escolheria Capturar Coração, que em Hexatomb era o ritual da Escarlata. Você basicamente pede um teste de vontade para um inimigo, e se ele não passar, ele vira um escravo seu. Ele vai ter que fazer algo no combate para te ajudar. Então é bem útil. Dependendo do que você fizer, você consegue combar o coração, o capturar o coração, e você consegue usar outros rituais no inimigo, fazendo com que ele ataque os próprios amigos dele e ainda atacar ele enquanto ele está sob essa pressão. Seria bom em um inimigo, se você estivesse lutando com outros players e esses players tivessem um combatente muito forte. Você poderia fazer um teste para capturar o coração desse combatente, ele está lutando com os amigos e você ainda ataca esse combatente, fazendo com que ele perca muita vida. Beleza, prosseguindo. Nós podemos pegar também rituais de energia, como o teleporte,
e podemos pegar o ritual de inexistir de conhecimento. Eu acho que seria bem melhor o inexistir, obviamente, se você quiser usar a versão máxima dele, você precisa ter afinidade com o conhecimento. Mas você também consegue usar lá os combos que eu falei para ter o inexistir de incêndio. Você daria 15 de 12 mais 15 de dano para 3 de 12. Então, não é dano mental, é dano para machucar mesmo. Só saibam disso. Dano para machucar de conhecimento. Eu vou escolher o teletransporte, que eu consigo me teletransportar para onde eu quiser na face da Terra, se eu usar o verdadeiro. Isso é bastante útil. Dá para você escapar de qualquer situation. Você consegue ir desde a missão que você está até a própria base da Ordem, se você quiser. Ritual de teletransporte. Além disso, se você usar bastante IP, você consegue levar até pessoas com você. E os seres têm que ser voluntários. Então, teletransporte. É um ritual bastante útil, como todos os rituais de quarto círculo. Agora, nós vamos finalmente pro Nex 95. Eu não sei se já estávamos no Nex 95. Já estávamos, aumentamos o atributo. Vamos para o último Nex. O 99. O famigerado. Depois de muito tempo. E no Nex 99, nós iremos ter acesso à última patente, que é Agente de Elite. Você pode ter Agente de Elite antes mesmo de chegar no 99. Como eu já disse antes, é a critério do seu próprio mestre. Teremos mais um item de categoria 4, mais um item de categoria 3. Então vamos lá. Mais um item de categoria 2. Antes de uparmos o nosso último acesso, vamos upar a nossa ficha. E vamos conseguir o último poder da nossa trilha de Conduinte, que é o Canalizar o Medo. Canalizar o Medo, você consegue o ritual Canalizar Medo de Medo. Basicamente, ele é um ritual muito útil, mas vai depender da sua build, do que você vai fazer. Com 99 de Nex, você só consegue mais uma habilidade de trilha e o ritual Canalizar Medo, se você estiver usando a build que eu tô. E mais um ritual de quarto círculo. Vamos lá, Canalizar o Medo. Você pode dar uma lida no que ele faz, ele é bem simplificado, e você ganha ele direto. Você só ganha. Vamos lá. Agora, como último ritual de quarto círculo, eu vou pegar para, dependendo da utilidade, dependendo de qual Nex você esteja lutando, do que você esteja fazendo, vai depender muito de situação para situação, mas na situação que eu me encontro, eu vou pegar o Inexistir, porque ele é bastante útil em situações de 1v1. Peço perdão. Rituais como Inexistir, como eu já... Inexistir é o que você tem que pegar. Se você for fazer essa build, você precisa do Inexistir. Porém, eu vou lutar contra várias criaturas de sangue. Então, eu vou pegar um ritual conhecido como Paradoxo, que vai dar 13d6 de dano de morte. E pode reduzir os seres a 0. Rituais desse tipo dão o dobro de dano em criatura de morte. Vamos lá, Paradoxo. E temos a nossa build feita, de Nex 99. Se você gostou do vídeo, pode deixar um like. Mas, antes de encerrarmos, teremos o nosso inventário fechado, finalmente. Nós podemos pegar mais um item de categoria 2
a nossa escolha, ou upar um de categoria 1 até o 2. Podemos upar uma faca tática ou uma abraçadeira. Upando a abraçadeira, nós podemos pegar função adicional para dar mais 2 em uma perícia de escolha. Pegando função adicional, basicamente, vamos ter mais 2 de fortitude, o que vai dar mais bloqueio. Eu prefiro matar 2 coelhos com uma cajadada só. Isso é muito horrível de se falar. Mas você pode pegar mais um item que é categorizado como item mundano. Eu vou usar a fivela de cinto para referenciar, que é basicamente um item que só tem uma maldição. Você amaldiçoa esse item e você pode escolher qualquer maldição. Uma maldição que aumenta 1 de presença, lembrando que esse aumento não fornece PE. Uma maldição para conjurar um ritual, escudo, reflexão, sagacidade. Nessa situação aqui, eu vou escolher a maldição de defesa. Eu não lembro se eu já escolhi de defesa, caso eu já tenha escolhido, por favor me corrija, mas eu vou escolher de defesa. E teremos mais 5 de defesa base. Pronto. Teremos 19 de defesa inicialmente. Pode ser aumentada com vários rituais. Agora, terminamos. Ainda temos escolha para mais um item de categoria 4. Nós podemos só upar a nossa pistola, a nossa segunda pistola até a categoria 4. Isso fica mais a critério de cada pessoa. Só chegar de 3 a 4. Com mais uma modificação. A modificação que diminui a margem de ameaça é uma das melhores escolhas aqui nessa situação. Porque aí eles têm 2 chances de atirar. E essa é a nossa build de ocultista de morte até o Next 99. Um grande beijo e um grande abraço. E até a nossa live para testar essa ficha. Falou!